Porra, meu irmão. Finalmente você... E aí? Caralho, porra. Hein? De volta às origens. É isso. Vamos lá. Então, meus amigos, muito prazer. Estou aqui hoje, mais uma vez, para apresentar esse quadro aqui do canal da Black Force Strategy. E como eu apresentei antes, não deu para esconder, né? Acho que todo mundo que assistiu ali a minha pré-chamada já sabia de quem se tratava. Nada mais, nada menos do que o meu irmão Thiago Marreta, fera das operações especiais, fera do MMA mundial, o cara que chegou no topo do mundo. Ó, vai ser hoje não só uma conversa, vocês vão ter oportunidade de conhecer muito mais aí do nosso irmão Marreta, que está fazendo história pelo mundo, e também vão ter oportunidade de ver o Marreta de novo em ação, já que, para muitos que não sabem, meu irmão Marreta é membro de operações especiais da tropa mais antiga de operações especiais do Brasil, os precursores paraquedistas, tropa também que vocês sabem que eu sou de Marreta lá do ano de 2004. Fera braba, e quero que você fique com a gente, porque hoje nós vamos trazer também, no programa de Volta às Origens, significa que o Marreta vai estar soltando tudo que ele sabe para vocês e para nós aí, aqui na Base Black, e também o que a gente vai apresentar para vocês no dia de amanhã, com muita ação e muita vibração, ok? Marretão, em primeiro lugar, irmão, mais uma vez, obrigado por estar comigo aqui. É uma honra enorme estar contigo, cara. A gente tem se acompanhado sempre à distância. Estamos lá nos Estados Unidos, aliás, pelo mundo. E a gente aqui no Brasil tacando fogo na Black Force. E a gente sempre tentando se encontrar, né? Toda vez, porra, cara, quando estiver aí, nunca dá certo, a gente não conseguia. A agenda dele é uma agenda gigante, esposa também, lutadora profissional, filho pequeno, e a gente também com essa loucura da Black. Mas hoje deu certo e a gente conseguiu trazer aí o irmão que estava há tanto tempo afastado, e nós vamos começar a se mexer daqui a pouquinho. Marretão, te agradeço mais uma vez por ter vindo e tá contigo aí, meu irmão. Se apresenta pra galera. Não, meu nome é Thiago, conhecido como Marreta aí no mundo da luta. Paraquedista, auxiliar de precursor. E, pô, satisfação enorme estar aqui. Como você falou, a gente já vem se acompanhando há muito tempo. Eu venho vendo aí o treinamento da galera, treinamento pesado. Né? Meu irmão Beto Malfacini também, tenho sempre acompanhado ele treinando. Eu falei, pô, cara, quando eu for ao Brasil, pô, tenho que ir lá, tenho que tirar um tempo para ir lá, lembrar os velhos tempos, fazer um treinamento. E dessa vez, mesmo na correria, consegui achar um tempinho, então vim aqui, quero aproveitar ao máximo, né? Não vou falar, até pensei em falar, pega leve com um senhor de 40 anos, mas né, como operador, não vou falar isso. Vim para o Jangal e vamos com tudo, tô animado. Excelente, monstro. Pô, a pena que o Betão não tá aí, tá na Alemanha, não teve como estar com a gente. Também foi de supetão, né? Nós não planejamos nada. Como sempre, os caras reclamam muito de mim, dessa ideia de falar assim, caralho, o Cobra é sempre NHS, né? Ou na hora sai, não é que eu planejo para ser NHS, é que as coisas vêm para mim muito em cima da hora. Não sei se Deus gosta de me botar as coisas assim, entendeu? O universo me joga. Sempre isso aí, então não tive como. Aí o cara chegou 3 dias atrás, conversamos e pá! Outro também que não está aqui, o Zulu, o Campos. Tu conhece o Campos também? Conhece? O Campos também, que devia estar aqui. E também está trabalhando aí na vida dele, correndo atrás das missões dele. Ele também devia estar aqui. Mas vamos tentar ver, amanhã eu vou tentar ver se eu consigo encaixar pelo menos essa galera de volta. Vamos ver se a gente consegue. Monstrão, bom, pessoal que não conhece o Marreta muito, talvez às vezes tem gente que é de um outro cenário, não conhece muito sobre o MMA. Mas, como nós estamos falando aí, o nosso pessoal aqui, que é da Black Force Strategy, que gosta de operações especiais, vai ter aí um mix de conhecimento hoje. Tanto porque quem conhece aí o mundo da luta, conhece Thiago Marreta. O pessoal que é do mundo operacional, talvez muita gente aí ainda não saiba que o Marreta é oriundo dos precursores. E lá, meu irmão, fez sua carreira,
Ficou 7, 8 anos. Quantos anos você ficou? 7 anos. 7 anos também nas operações especiais, participou de diversas formações. Muitos dos amigos foram formados pelo Thiago Marreta, tá? Eu, quando ele entrou, eu não estava mais lá, eu tinha acabado de sair, estava fora, então a gente não conseguiu se encontrar no métier operacional. E aí o Marreta foi para a vida dele, né? Já era um lutador profissional, que já estava... Quando você começou, meu irmão? Em que data foi a primeira experiência do Marretão na área da luta? Na luta, eu comecei a treinar bem novo, né? Eu comecei na capoeira com 8 anos de idade. Aí fui pro jiu-jitsu, não gostei muito, não me adaptei. E aí fui pro Muay Thai. Como eu já era da capoeira, gostava de chutar bastante, eu gostei do Muay Thai. E aí segui uma carreira no Muay Thai, assim como na capoeira, competindo no Muay Thai. E o MMA entrou na minha vida, cara, assim, não foi uma coisa que eu busquei. Eu assistia na época o Vale Tudo, né, os caras lutando, mas eu só treinava Muay Thai. E aí um belo dia surgiu a oportunidade de fazer uma luta, mesmo sem estar treinando jiu-jitsu. O professor chegou pra mim, pô, tem uma oportunidade aí, caiu uma luta, estão precisando de um lutador aí do teu peso e tal. Pega? Eu falei, pô, pego, sempre pronto. Aí treinei uma semana de jiu-jitsu só pra ter uma noção ali. E caí pra dentro. E aí venci a luta. Em que ano foi isso? Cara, isso foi... Isso foi antes do Exército? Não, durante o Exército. Ah, durante o Exército. Mesmo É isso que eu ia te perguntar. Quando dava, eu treinava, né? Não direto, porque tinha as missões e tal, eu tava sempre viajando. Mas sempre tive ali envolvido com esporte, sempre treinando quando dava. E aí mesmo assim fiz a luta, ganhei, nocauteei. E aí falei, pô, cara, gostei desse negócio. E aí comecei a treinar. Mas enfim, a minha primeira luta profissional foi só depois que eu deixei o Exército. Isso no MMA, você tá falando? No MMA. Sim. Depois que eu saí do Exército, em 2010, no início do ano, em 2010 mesmo, em dezembro, no final do ano, eu fiz minha estreia profissional no MMA. Se pararmos para analisar hoje o cenário que a gente vê hoje de MMA, até que, vamos falar assim, não sei se eu tenho razão ou não, começou um pouco mais tarde no MMA do que muitos jovens estão começando hoje, né? Exatamente. O pessoal começando cedo, né? O pessoal hoje começa com até 16 anos, com autorização dos pais, já consegue competir. Pois é. Eu comecei tarde a minha carreira, então minha carreira, assim, tudo aconteceu muito rápido na minha vida. A minha estreia no MMA profissional foi com 26 anos. E eu coloquei uma meta, né? Eu já estava com 26 anos, eu falei, pô, se até os 30 eu não conseguir estar vivendo disso da luta, eu vou procurar outra coisa para fazer. E eu me dediquei esse tempo todo. E antes disso, aos 29 anos, eu entrei no UFC. Em 3 anos eu consegui. Então, isso que eu ia dizer, o que eu via, assim, estava de fora vendo da tua carreira, é que ela, ao mesmo tempo, pode ter até começado talvez um pouco mais tarde do que... Né? Quando eu digo mais tarde, não, porque as pessoas, elas esquecem das bases. E muitas vezes, hoje, muita gente começando direto no MMA. Vamos dizer, mixando já tudo. Mas lutadores da nossa época, para trás, eles eram oriundos de uma arte. Né? Que nem você veio lá, ou pelo menos de uma ou de alguma ou duas. Que nem você começou na capoeira. O que no MMA não é uma coisa muito comum. Não. Né? Não é uma coisa muito comum. Mas também te bota traços de combate diferentes até do que a gente vê. Tira um pouquinho do tradicional. Sim. Concorda? Concordo. E também faz uma luta mais... satisfatória de assistir. Cara que gosta de trocar em cima, que não gosta de ficar indo pro chão à toa, né? Sim. Tudo mais. E não só isso. Mas, ao mesmo tempo, ela também foi meteórica, ao meu ver. Você ascendeu de uma maneira, vamos dizer assim, uma luta em cima da outra, com vitórias ali bonitas. Eu lembro de um chute rodado que você deu na cabeça, não sei de quem, eu não lembro nem do cara que era, mas eu sei que arrancou a tampa do coco do cara. Né? Que ano foi aquilo? 2017, por aí? Ah, por aí. Por aí, né? Foi bonita aquela luta, hein? A gente vibrando. O Zion, meu filho do 02, o 02 é fã de combate, né? Desde pequenininho mesmo, ele ficava lá. E ele sabia tudo, ele que sabia tudo. Ele que me dizia onde você estava, com quem você ia lutar. E essa fera que tá aqui nos bastidores, daqui a pouco a cara dele aparece. Ele que ficava dizendo, pai, Marreta vai lutar. Marreta, ele que sintonizava lá, abria canal. A gente vai dar um treino com ele? Lógico, meter ele a porrada, porra. Pra ele poder contar, apanhei do Marreta. Pô, meu, beleza. Então, pessoal, logicamente, o Marreta veio aqui para falar um pouco da vida dele, da carreira dele,
mas não veio só para isso, né? Não veio só para isso. Vou botar a carcaça para rolo. Botar a carcaça para girar, pô. Afinal, ele falou assim, pô, tô com 40 anos, né, Marreta? 40. O corpo de um lutador, meus amigos, o pessoal esquece muito disso. A carreira de um lutador profissional, ela tem uma brevidade, muitas vezes, devido à quantidade de treinamento, lesões que o lutador enfrenta, né? E é sobre isso que eu vou tocar nesse assunto agora, porque esse canal aqui, assim também a Black Force, ela não trata apenas de operações especiais ou de MMA. A gente trata do assunto, para mim, que é o mais importante, é a filosofia, é o código do homem, é a ideia da superação constante e da capacidade que nós temos que ter de resiliência, resistência, determinação. A Black Force trata sobre isso. Talvez muita gente talvez não enxergue dessa maneira, fica achando que é uma coisa só de militares, mas não tem nada a ver com o militarismo em si. Tem a ver com a ideia de transformar, fazer homens e mulheres mais fortes, capazes de sobreviverem, vencerem, né, e passarem esse legado para os seus filhos. E o Marreta, para quem não tem muita vivência do MMA, talvez não tenha visto, ele chegou no topo do mundo. Tá? O que é topo do mundo a nível hoje de combate? Ele lutou com a maior fera aí das lutas do MMA, que é o John Jones, no ano de 2019, enfrentou John Jones e, na minha opinião, assim como na opinião da maioria dos críticos profissionais de MMA, foi o cara que chegou mais perto ali de bater o grande campeão John Jones, que está aí, que está vamos dizer, no protagonismo daquela categoria há muito tempo. Sim. Não foi? A gente viu uma luta extremamente equilibrada, tá? Com toma lá, da cá. Jones sentindo a cada minuto. O Marreta respondia, ele vinha com o Marreta respondia imediatamente. É legal que você que gosta do Marreta, gosta dessa área, vai buscar lá, tem no YouTube, essa luta tem no YouTube. Na minha opinião, é uma luta que eu lutei junto com ele, a gente lutou junto com você, tá? Milhares de pessoas lutaram. E não só porque a gente estava torcendo por um brasileiro, mas porque no primeiro round, final do primeiro round, Marreta protagonizou algo que você talvez não tenha visto. Mas eu, na mesma hora, junto com o Zion, eu olhei e falei assim, cara, ele machucou, alguma coisa aconteceu no joelho dele. Eu vi que o joelho dele sambou de uma maneira para frente e para trás, eu vi que ele se desestabilizou e que ele começou a lutar de uma maneira totalmente diferente, com uma base esquisita, estranha. Ele tinha rompido os ligamentos completos dos dois joelhos, né? Não sei qual ligamento que foi, Mostrão. MCL, eu não sei como fala. Ligamento cruzado, anterior, cruzado. Anterior. Bom, resumindo, o joelho do Marreta ficou exclusivamente em cima, osso com osso, tá? Solto apenas os músculos e ele equilibrando aqueles ossos ali da tíbia, juntamente com o fêmur aqui em cima, meu amigo, se equilibrando realmente para lutar com a maior máquina de combate que o mundo até hoje já viu. Então a luta dele foi toma lá, da cá, e tem muitos críticos que ainda acham que aquela luta devia ser tua. Quando foi para pontos a luta, que devia ser dele, porque foi, em termos de pontuação, Marreta acertou com muita contundência a luta. Mas não é disso que a gente está falando, sobre pontos, sobre vitória, porque a vitória nem sempre é a vitória com o cinturão ali em cima, nem sempre é isso. Mas eu acho que algumas derrotas, elas são derrotas esportivas, elas são grandes construtoras vamos dizer assim, coisas épicas que para a vida inteira serão exemplos para outras pessoas. A gente segue muito a ideia de assistir um filme do Rocky Balboa, né? Onde o Rocky foi lá, apanhou, perdeu a luta, mas ele é o Rocky Balboa. E o Marreta fez uma luta real, digna de Rocky Balboa. Foi uma superação gigante, eu imagino que seja, vai contar um pouco disso. E, além disso, a gente lutou junto com ele aqui, observando o sofrimento que foi, e o cara com olho de tigre, meu irmão, o tempo todo partindo para dentro daquele cara, sem pestanejar, a gente não imaginava. E eu me lembro que quem estava comigo falou assim, cara, já era, vamos jogar a toalha. Eu falei, duvido, meu irmão, esse maluco é Shivunk puro, vai ficar até o final, não vai pedir para ir embora. Porém, eu garanto
que qualquer outro lutador comum teria desistido a partir daquele primeiro round e encerrado. Porque basicamente era humanamente impossível isso aí. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Como você falou, assim, até os médicos depois falaram assim, que isso foi muito psicológico mesmo, porque fisicamente, assim, eles não sabem como que eu consegui me manter ainda na luta pelos outros 4 rounds, devido à gravidade da situação, né? Todos os ligamentos soltos, estava só a parte óssea ali, tanto é que prejudicou também a parte óssea, porque ficou roendo osso no osso. Então, foi uma lesão muito grave mesmo. Mas, cara, eu sempre busquei trazer toda a bagagem, todo o aprendizado que eu adquiri nas Forças Armadas para minha vida do lado de fora. E minha vida do lado de fora foi, depois das Forças Armadas, foi o esporte, foi a luta. E eu trouxe muito aprendizado das Forças Armadas, eu apliquei dentro da luta. E uma das coisas que a gente aprende lá é superar as adversidades, né? Superar aqueles momentos difíceis ali que você está passando e você... Mano, você está na missão, você tem que cumprir a missão, cara. Não importa as circunstâncias, não importa o que você está sentindo, o que você está sofrendo, dor, saudade, não importa, meu irmão. A tua mente é blindada e é aquilo que eu botei na minha cabeça. Todo durante meu camp, todo durante minha preparação para aquela luta, eu esperei minha vida toda por aquele momento. Então eu não tinha como desistir, eu não me coloquei na situação em nenhum momento de desistência, eu não podia Kamikaze desistir. total, meu irmão. Enquanto eu aguentasse me levantar, enquanto eu aguentasse rastejar, eu ia estar lutando. Com Então, certeza. foi muito aquilo. Não era uma coisa esperada, mas era uma coisa que eu estava preparado, eu estava pronto para aquilo, eu estava pronto para a adversidade, eu estava pronto para tudo. Então foi isso que aconteceu. Então a minha maior vitória que eu carrego comigo ali foi a superação que eu tive naquele momento ali de dificuldade, que para muitos não tem explicação. E eu acho que muitos ali teriam desistido naquele momento ali, porque é uma luta, cara. É uma luta, você está num momento de confronto e você não está na tua pleno vigor físico. Sim. Como continuar? Para muitos ali, pô, não dá mais. Né? Seria muito mais fácil. Né? Sair, como a gente fala no curso, né? Sair honrosa. Sair honrosa. Mas em nenhum momento eu me coloquei numa situação como aquela. Eu ia até o fim e eu fui até o fim. Então, para mim, foi a minha maior vitória e eu acredito que muitas pessoas reconhecem isso até hoje. Né? As pessoas me param na rua e falam, cara, para mim tu é um campeão, pela tua superação, por ter continuado lutando, você representou o Brasil, o brasileiro, que é um povo guerreiro. Então eu fico muito feliz com isso, cara. Acho que não é um pedaço de metal que define você como um campeão. Eu acho que é a sua atitude, a sua hombridade e o seu espírito de guerreiro. É isso aí, meu irmão. Paulo falou tudo. Cara, e essa é muito legal colocar essa... Eu quero até que a gente coloque, Croma, coloca depois, vamos colocar também nesse período aqui, coloca as imagens da luta, os momentos. Vamos tentar pegar o melhor momento, o momento que ele machucou e o chivunque desse animal aqui, que foi foda. E o que ele falou aqui agora é uma postura que a gente aprende a lidar, que é a postura do sem pena de si mesmo. Né? Muita gente, quando se lesiona ou quando tem algum tipo de problema, ela tem a tendência a assumir uma posição de coitado, de me machuquei. E isso é decisivo até em momentos de combate real, onde o cara assume aquela postura de leão ferido, meu irmão. Leão ferido é diferente do Bambi ferido. O leão ferido, meu irmão, ele fica muito mais perigoso do que ele normalmente é. E foi isso que a gente viu, um Marreta extremamente perigoso, limitado das armas que são armas extremamente importantes para ele, que ele é um lutador tradicionalmente oriundo da capoeira, que usa muito pé, usa muito chute, oriundo do Muay Thai, que também é um poderoso low kick ali, meu irmão, né? Ou então um high kick, um chute alto. E ele estava limitado, ele não tinha como chutar, ele teve que se segurar e mesmo assim ainda fez a loucura de chutar ainda com aquela perna bichada. Porque eu não tinha estabilidade na perna esquerda, que foi a principal, teve a maioria das lesões, e eu não tinha estabilidade para chutar.
Então eu apoiei na perna direita e comecei a jogar a perna esquerda. Comecei a É isso aí, saiu de. Falei, esse maluco vai perder a perna, cara. Eu ficava louco. Só que pra quem não conhece a perna desse animal, é uma perna, né, meu irmão? Parece uma pata de búfalo. Então, a perninha do John Jones lá, aquele cambito do John Jones, né, o cambito, quase que vai pro saco. E foi, porra, a luta pau a pau, bota as imagens que você vai ver. Cara, e aí, eu até na época mandei a mensagem pra você falando que, te dando uma mensagem que eu sabia o quanto você devia estar, após a luta, como fica. Lógico que você sai dali com aquela sensação de dever cumprido, no primeiro momento, fui lá, fiz, fui um guerreiro, todo mundo tá te falando isso. Todo mundo fala pra você. Mas a nossa cabeça é diferente, né? A cabeça de cara, eu precisava, eu podia, e se eu tivesse feito um pouquinho mais, e se. Isso maltrata muito o combatente, o lutador, tudo mais, eu com certeza sei disso. Mas também, as pessoas não têm a mínima noção, sabe, ô Marreta, do que é 5 minutos de combate. Elas não têm noção. Numa luta pelo título, são 5 minutos, 5 rounds de 5 minutos. Meus amigos, eu desafio qualquer um de vocês que às vezes não tem uma experiência em combate a se testarem. Um homem contra o outro, luva, troca durante 3 minutos, que é um round de boxe. 3 minutinhos. E você vai ver o que acontece. Fora o calor que você está tomando de um outro homem batendo na sua cara. Com uma luva pequenininha, tá bom? Luva pequenininha. Ameaçando você embaixo, em cima, embaixo, jogar pro chão. É uma luta de alto nível de imprevisibilidade. Não tem como comparar isso, por exemplo, com o boxe. Onde a previsibilidade dos golpes vem apenas de 2 armas. Nós temos golpes vindo de todas as direções e a imprevisibilidade de como virão e de onde virão. Então o nível de gasto energético do lutador é altíssimo. O gasto energético, o gasto adrenal, a liberação adrenalina que é liberada ali. Então o cara fez uma luta gigante. Só que eu mandei a mensagem para ele para tentar confortar o amigo, falando, cara, eu tive numa situação como essa também. Lógico, nada a ver com a luta, mas eu tive um acidente grave de paraquedismo, onde eu me quebrei inteiro no ano 2000, me quebrei todo, clavícula, quadril, joelho, tibifíbula, fratura exposta, no ar, um choque em queda livre com um amigo Sampaio. E aí, cara, eu nessa brincadeira de me fraturar todo, fiquei 7 meses ali, passei por todas as fases. Eu sabia que você ia passar por isso. Passei pela fase de ficar deitado durante quase 2 meses, 1 mês e meio deitado, primeiro hospitalizado, cirurgias, 3 cirurgias, hospitalização, foram 30 e poucos dias de hospital, na mesma posição, não podia me mexer, porque eu tinha fraturado, tinha algumas coisas na cervical, estava meio quebrado, e eu sabia que você ia passar pelo que eu passei. No total, depois disso, foram cadeira de rodas, muleta, todas as fases, né? Limitações e o principal, a gente que ama fazer isso, ama estar em ação, contato com a natureza, treinamento, é uma máquina que precisa ser usada. E a frustração de um homem como você, eu imagino, a frustração que é você ficar parado, e ele ficou parado, mas logo depois vem a parte boa, né, meu irmão? Eu quero que ele conte um pouco da história que eu já sei, onde ele conheceu a esposa e os males que vêm para bem, né? A recuperação dele, que ela ajudou, que ela levou ele para lá e para cá. Conta um pouco sobre isso aí, monstrão. Então, foi no período antes da luta que eu conheci minha esposa, né? E a gente começou a conversar e tal. E foi depois da luta que eu tive a lesão e tudo, que ela realmente assumiu o posto. Foi que eu vi que realmente ela era a mulher da minha vida, que ela era minha esposa. Foi um momento de dificuldade, um momento de início no relacionamento, e eu acho que se não era para ser, era o momento dela cair fora. Claro. Entendeu? Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu mesmo estava naquele sentimento que você falou, ruim, aquela energia ruim, cabisbaixo, perdi, não sabia se eu teria condições de voltar a lutar. Então, pra gente, cara, que é um cara ativo, que gosta da atividade, de estar fazendo algo, ficar numa cadeira de rodas,
ficar na muleta, passar por toda essa fase, se você não tiver uma pessoa muito compreensiva do seu lado, porque você fica rabugento, você fica de mau humor, Sim. você fica chato. Então ela se apresentou. Ela Frustrado, deu né, passo cara? ali. Frustração. Frustração, cara. Você fica insuportável, cara. Eu fiquei insuportável. E assim, ela deu o passo e assumiu a postura. Então foi ali que eu descobri a minha esposa, né? E ela cuidou de mim. A gente tem vídeos aí dela me empurrando de cadeira de rodas, me levando para fisioterapia. Todo momento, ela pegou assim a pior fase da minha vida e ela assumiu o posto ali, ficou do meu lado e ela se tornou minha esposa, né? E depois a gente veio pro Brasil, né? Te contei essa história. A gente veio pro Brasil, eu queria que ela conhecesse o Brasil, conhecesse minha família. E aí começou a pandemia, a gente ia ficar somente um mês, ficamos 6 meses aqui. Caramba! E ela tendo que treinar para luta, eu voltando a treinar. E ficamos presos aqui por 6 meses. E aí depois ela me convidou, agora vamos para a Rússia, né? Vamos conhecer meu país também. Eu falei, não, vamos, tal. E aí viajei para a Rússia com ela, ainda em tratamento, fisioterapia, conseguimos um lugar lá para continuar o tratamento. Super compreensiva, ficou do meu lado. E fiquei lá, assim, quase 2 meses lá na Rússia, convivendo com ela lá, conheci a família dela e tal. Então, resumidamente, foi mais ou menos isso a história. E parte desse... É engraçado até ele falar isso, porque parte dessa atmosfera de escuridão que fica nesses países, né, do norte, né, norte ali da Europa, faz também a ideia de dizer que o russo é duro porque o russo tem o coração de gelo, né? Os caras não têm sentimento. Porque o cara é criado dentro desse cenário. A gente, para a maioria desse pessoal, nós somos extremamente privilegiados, né? E não percebemos às vezes o quanto somos privilegiados com esse clima, né? E a gente sente falta. Muita gente, muitos amigos, muitos lutadores, muitos membros aí operacionais são deslocados para países como Canadá, como países do mais altos ali na Europa, realmente sofrem. Suécia, Noruega, o maluco sofre demais e querem voltar, né? Sim. Quando não entram em depressão, fogem da situação, não conseguem manter. Mas, cara, isso é legal falar sobre isso, porque você vê que a esposa se apresentou num momento extremamente importante e é isso, né, irmão? Faz parte também do nosso trabalho. Eu falo muito para jovens, falo com bastante jovens, principalmente os meninos, né? Não é um cenário só exclusivamente masculino, mas a Black Force tem o seu público ali, basicamente hoje, cerca de 90% do público é um público masculino. E uma coisa que eu deixo de novo, mais uma vez, meu amigo, lembra do seguinte: o maior desafio que você vai ter na sua vida, o maior desafio vai ser encontrar uma esposa, uma mulher para dividir, fazer essa sociedade que é casamento. Maior dificuldade, tá? Devido aí à qualidade que nós temos hoje das pessoas, não das mulheres em geral, homens e mulheres, né? A qualidade, uma sociedade difícil, fraca e que é difícil você encontrar uma mulher como essa, que no momento que o cara tá fragilizado, não tá cheio do dinheiro, não tá sobrando em nada, e ela ficar junto com você, é essa que você tem que colar, né, meu irmão? Colar e ficar ali. Então, aprende a escolher, porque o bicho vai pegar daqui pra frente, tempos sombrios nessa área, e o cara é o exemplo do Marreta. Percebeu que era, já fez o quê? Já arrastou, meu irmão. Já arrastou. É isso aí. Marretão, além desse assunto, lógico, hoje o Marreta tá morando na Flórida. Qual cidade você mora lá? Eu moro em Coconut Creek. Coconut Creek. Isso é perto de Miami? Não, entre Miami e Orlando. Perto de, mais conhecido ali, é Fort Lauderdale. A gente, quem não conhece os Estados Unidos, por exemplo, vê ali, né, conhece Miami, conhece Orlando, conhece, mas são milhares de cidadezinhas, né, que se espalham ali. O cara, você vê aquelas highways, freeways, entra assim, tem um condomínio gigante, já é uma cidade, como é que chama, né? Cidade que fala Condado. Condados, né? São condados e tudo mais. Então, como é que é? O quê? Coconut Creek. Coconut Creek é um condado ou é uma cidade? É uma cidade. É uma cidade já, categoria de cidade? Pequena, Lá você tem a American Top Team onde tu treina, isso, né? Isso. Quem da galera, nosso pessoal mais conhece, treina contigo lá na American?
Cara, tem vários, a academia é gigante. A gente tem hoje em dia o campeão Alexandre Pantoja, que vai defender o cinturão agora em dezembro. A gente tem o ex-campeão Júnior Cigano, Thiago Pitbull, desafiante ao cinturão. Cara, eu até esqueci de gente aqui, porque são tantos. Tem também, além de não são só brasileiros, né? Tem pessoal, tem gringos também, que o pessoal não conhece. Tem um cara de sapato. Ah, sim. Que participou da Big Sim. Brother, campeão da PFL. Tem, cara, uma gama muito. Material humano lá, acho que não tem outro lugar no mundo. O pessoal fala, até pergunta muito, ele fala assim, cara, mas por que os brasileiros vão para fora do Brasil para treinar, aquela coisa toda? É porque, em primeiro lugar, né, as condições de treinamento, né? Você tem, às vezes, uma academia como essa, especificamente desenvolvida para lutas, tendo todo um arcabouço de material e que te dá condições de executar um bom treino. E a segunda coisa, né, cara, não é que aqui no Brasil não tenha, mas aqui nós vimos situações mais difíceis, né? São vários aspectos, né? É claro que a parte de material, é claro que é de última geração tudo, mas eu acho que é triste dizer isso, mas assim, o americano, ele tem uma metodologia e ele é muito disciplinado, que é uma coisa que, como eu venho da parte do militarismo, né, e da arte marcial, eu me encaixei bem nisso. Tanto é que eu fui para lá diversas vezes fazer camp, até que eu decidi ir morar de vez, porque eu me adaptei bem lá. Eles são muito disciplinados, que eu acho que às vezes falta um pouco, né, no brasileiro. E eu me encaixei bem nisso, a disciplina, horário, sabe? Eu sempre cumpro o horário, as aulas lá é tudo certinho. Você não vê nego chegando atrasado, correndo, não sei o quê. Pô, tem a hora de começar, a hora de terminar. Sim. Toda a disciplina, entendeu? Todo o cronograma de treinamento. Então, muitos brasileiros vão para lá por causa disso. E por causa do wrestling também, que é o forte do americano, que não é tão forte aqui no Brasil. A gente é muito do jiu-jitsu e a parte de muay thai, de trocação. Mas o wrestling, que hoje em dia faz muita diferença na luta, lá eles são os melhores. Então, muita gente vai para aperfeiçoar o seu wrestling. Então, são vários aspectos assim que você quer buscar evolução, você quer buscar evoluir. Então, quem quer buscar evolução, crescer, eu acho que, no mínimo, tem que ir lá fazer um camp e sentir. Mas, assim, não é para qualquer um. Teve amigos que foram comigo e não se adaptaram. Sim. Então, assim, é individual. É para todos. Sim. Entendeu? Nem todos vão se adaptar. Sim, exatamente. Mas, cara, que legal. Isso é muito bom. Outra coisa que a gente estava falando agora, e agora? Eu sei que você estava no PFL? Estava no PFL, ainda está no PFL? Tá? Como é que está a tua história? O que nós vamos esperar do Thiago Marreta agora? Thiago Marretão vai lutar de novo? Ou agora é hora da gente de partir para voltar a ser o mestre Marreta? O que é os teus planos, Monstrão? Eu ainda tenho um plano de fazer mais 1 ou 2 lutas, assim, e me aposentar. A gente tem que entender, a gente tem prazo de validade. A luta, ela tem um prazo de validade, e ainda mais eu que tive, infelizmente, minhas lesões, né? Eu já venho castigando a minha carcaça desde quando eu entrei no exército. Então, eu tenho diversas cirurgias, não só nos joelhos, mas mão, ombro, cotovelo, que foram, né, acontecendo durante esse meu período no mundo da luta, que hoje em dia, já com 40 anos, fica difícil para mim, apesar de, com toda a minha experiência, de competir com um garoto de 26 anos, né, com um cara de 30. O vigor físico conta muito, né? Sim. Né? Ainda mais com as regras atuais, que muitas vezes não permitem, né, que não sei como é que está agora, mas que não permitem ali que o atleta mais velho, no caso 40, acima dos 40, consiga fazer uma modulação hormonal
que deixe mais ou menos justo ali o jogo. Eu não sei se você concorda comigo, mas é óbvio que um homem de 40, 45 anos não é a mesma coisa que um jovem de 25. Nosso gás, ele é muito perdido. A única maneira disso acontecer, de você se manter em alta performance, é usufruindo de mecanismos de modulação, né? Pelo menos fazendo uma reposição. E às vezes como é que fala? Os eventos, né? E as federações e confederações não as permitem, né? E o mais difícil, assim, que eu sinto, não só é da luta, mas o treinamento. O camp de treinamento é o pior, entendeu? 3 meses de camp de treinamento, ainda mais no MMA, que você tem que treinar de tudo. Sim. O que eu mais sinto é a recuperação. Né? Antigamente eu dava 3 treinos por dia e no dia seguinte eu tava, meu irmão, inteiraço, pronto para a próxima. Sim. Coisa que não acontece hoje em dia. Claro. No outro dia eu tô quebrado, então não consigo no dia seguinte fazer 3 treinos. Claro. E isso está tudo ligado à parte hormonal. Eu vejo, por exemplo, meus filhos, eles chegam a me irritar às vezes, eu falo, cara, não dá, vamos descansar. Ele não quer descansar, ele já está pronto. O fator regenerativo do jovem é totalmente diferente. Então não tem como, né? Numa alta performance desse nível daí. Mas a gente está vendo muita luta aí, né? O pessoal lutando no boxe, fazendo desafios, assim. E que para o fã, né? E eu não gosto nem de usar essa palavra fã. Né? Mas vamos botar para as pessoas que precisam ser inspiradas por bons exemplos, eu acredito que o lutador veterano, ele tem a maior capacidade de fazer isso. Ele tem uma capacidade melhor de inspirar, às vezes, aqueles valores corretos do que, às vezes, o lutador muito jovem, que está ganhando, mas está inspirando uma outra parte. Então, nós temos missões diferentes. E que, cara, eu sempre sou o cara que vou falar assim, meu irmão, não é nem lutar, é se expressar. A gente falou sobre isso agora na última vez que a gente conversou, o quanto é importante e da nossa responsabilidade não tirar o time de campo. Pelo contrário, apenas mudar a posição em que jogamos. Né? Vamos para ser um técnico, vamos jogar mais atrás, mas como é importante o teu seguidor te ver ativo, falando contigo, ver você dando dicas sobre combate, e também não só isso, que nem tu está fazendo hoje, vindo para um cenário que não é um cenário que tu está mais ambientado há bastante tempo, mas voltando de novo. Então isso é inspiração, a gente não pode parar. É o momento em que, falando agora como Black Force, a balança do bem e do mal, ela está muito pesada para o lado do mal. Então, qualquer movimento da nossa equipe, dessa equipe de elite que hoje combate, qualquer movimento, seja ele no mundo do MMA, seja ele no mundo das operações, seja ele no mundo o que for, é de nossa responsabilidade a comunicação. Todos nós temos quase uma obrigação de falar hoje no nosso Instagram, ter um canal e sai falando, meu irmão, porque isso faz peso. Né? E a gente estava falando sobre isso aí, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade, não tem não? A gente somos homens da caverna, né? Hoje em dia a modernidade, né, cara? A internet, eu peguei essa fase, não tinha Instagram, essas redes sociais, essas coisas. E hoje em dia tem. Eu tive até uma certa dificuldade a entrar nesse mundo e ainda sinto dificuldade até hoje. Eu sou um cara difícil de mostrar muito, eu sou muito reservado, eu sou tímido. Então, como você falou, mas a gente tem que falar, a gente tem que inspirar os mais jovens, porque o mal está se proliferando. Sim. Né? E cabe a gente fazer a nossa parte, né? E construir, né, homens mais fortes, não deixar que as virtudes, né, antigamente que eram tão fortes, sumirem do mapa. Né? A gente tem que, através, primeiramente, ao nosso círculo menor, que é a nossa família, né? E aí vai aumentando amigos, e aí vai aumentando para seguidores, a galera que nos acompanha, né? Que não se perca as virtudes, né? Sim. De um homem, da família, porque a gente vê que ela vem se perdendo muito. Eu até mesmo no MMA, eu desanimei um pouco como o MMA, o caminho que o MMA, né, foi tomando, porque eu sempre falo assim, eu venho da arte marcial, eu aprendi a arte marcial. E a arte marcial, ela é respeito,
sabe? Ela tem várias virtudes, que é você respeitar o seu oponente, Sim. entendeu? E hoje em dia a gente vê muito esse negócio que fala, né? Trash talk, Sim. né? A galera se desrespeitando. Para vender a luta, fazem de tudo e... Eu entendo que o negócio, né, se tornou um business, tornou esse caminho do business, da modernidade. A galera quer ver esse negócio, né? A galera quer ver mais isso do que até mesmo da luta em si, do esporte, né? Eles querem ver o entretenimento, mas eu acho que existe um limite, né, cara? Eu vejo hoje em dia que o entretenimento ele está ultrapassando o esporte. Antigamente o esporte era aqui, o entretenimento era aqui. O entretenimento foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu acho que tem que haver um balanço. Ele não pode estar aqui acima do esporte, esportivamente. A arte marcial. E eu venho da arte marcial. Então, para mim, foi difícil me adaptar a essas coisas. Eu sou um cara muito sério. Eu vou chegar aqui, cara. Eu vou te olhar no olho, vou apertar sua mão. E a gente vai lutar, a gente vai pro combate. E eu não preciso te xingar, eu não preciso xingar sua família, ofender sua família. Sim, claro. Entendeu? Para promover uma luta, para que desperte um sentimento de raiva. Sim. Cara, até porque isso além da luta, existe aquilo que a gente falou, né? São milhares de pessoas e jovens sendo inspirados por isso. Se aquele, claro, se aquele, eu falava muito pro meu filho. Tem um lutador, não vou nem expressar o nome, todo mundo deve saber, que ascendeu meteoricamente também a ser campeão, mas fazia muito isso, né? Ia para as lutas, esculachava, falava um monte de besteira, trash talking o tempo todo, e trash talk pesado sobre família, sobre não sei o quê. E ele era um garoto jovem, o meu filho, por exemplo, com seus, sei lá, 12, 13 anos, e logicamente, como ele tem um pai, ele não foi inspirado ele percebia, pô, isso aí não é legal, né? Mas quantas outras pessoas não têm essa? E levam aquele atleta como o exemplo. Acaba que o cara acha que aquilo ali é o normal, né? Eu concordo plenamente com você, sou totalmente contra isso. Acho que pode existir, pode se desenvolver níveis de rivalidade através de uma piada, uma brincadeira, um desafio. E o que você via desde a década de 50, 60. Você falar de mim, cara... Porra, eu vou te quebrar, cara, eu vou acabar com você. Pronto. Beleza, cara, você tá falando de mim, Sim. você não tem que falar da minha família. Pô, isso é ridículo, da cara. minha mãe, do meu filho, então eu acho isso muito pesado. Pesado, sabe, tirou o clima, né? E eu comecei a ficar antiquado para a modernidade que a luta, que o MMA se tornou. Porque como eu falei, eu venho da arte marcial. Sim. Eu tenho valores. Claro. Que foi passado dos meus pais para mim. Sim. E que eu preservo isso porque eu quero ser exemplo para meus filhos. Ok, o cara que fala essas merda tem mais dinheiro que eu, tem mais dinheiro que eu, faz mais dinheiro que eu, é mais famoso que eu, tem mais seguidor que eu. Parabéns pra ele, beleza. Sim. Mas eu chego em casa, tem uma coisa que meus filhos me olham com brilho nos olhos. Sim. E sabem que e podem ter o pai deles como exemplo. Sim. Então isso pra mim é mais valoroso. Sim, e aquela coisa, você pode ter coisas a se orgulhar. Mas se ao lado tiver um monte de coisas para você se envergonhar, tira o brilho do orgulho, né? Não pode ter coisas que você pode se envergonhar. Aí tem coisas absurdas. Mas a última coisa para a gente fechar aqui, queria tocar no assunto rapidamente para fechar, que é o seguinte, meu amigo, Marretão, eu não trouxe ele aqui à toa, trouxe ele porque ele é um campeão e não só um campeão aí no mundo do MMA. Para quem não sabe, Marreta brasileiro, lógico, né, carioca, nasceu na Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, cara, e aí você vê, cara, como é que é incrível. O cara que nasceu na Cidade de Deus, com tudo ali para dar errado muitas vezes em diversas situações, família humilde, não sei o que, ascende ao topo do mundo pelas próprias mãos e próprias pernas, logicamente, sem esquecer de todos que ajudaram, com certeza, nesse caminho, né? Mestre de luta, mãe, pai, família, o caramba, mas a gente pode voltar para trás e ver que muitas vezes você tem lá, principalmente nos Estados Unidos, é um vencedor, um campeão em todos os quesitos, e hoje tem um projeto social também muito importante lá na Cidade de Deus. O que sabe, Cidade de Deus não, Taquara, tá na Taquara? Mas é a Cidade de Deus? Ah, tá. Que sabe-se que é o seguinte, meu amigo, o cara, além de fazer a parte dele, ainda mantém um projeto familiar, tá? Que aqui no Brasil, isso
como é que chama? Que mostra automaticamente os valores do Marreta, tá? Que vocês sabem aí o quanto no mundo tem gente que não faz nada pelo próximo. O Marreta cuidando do projeto dele, vem ao Brasil periodicamente para dar atenção ao projeto e ajuda milhares de crianças, tá? E muitas vezes sem apoio de nada, hein? Sem apoio de ninguém. É pouquíssimas... Somente de amigos. Exatamente. E é isso aí, tá bom? Marretão, últimas palavras aí antes de a gente começar a rasgar. Não, vambora. Tô super animado aí, a galera aí acompanha aí o nosso dia de treinamento, voltando às origens. E é isso, não tem muito o que falar, vamos pra ação. Vambora. Pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Já quero pedir antecipadamente, aqui esse vídeo está aqui no YouTube, eu gostaria de pedir antecipadamente que você, que não conhece não conhece muito a Black Force, de repente caiu aqui de paraquedas, vai lá no @Black Force Strategy, vai também no arroba do Marreta, Marreta MMA. Marreta MMA, segue o Marreta, segue a Black Force e vai lá no Cobra Black Force também, segue a gente. Se você puder, tá gostando aqui da entrevista do Marreta e vai gostar muito mais do que vai acontecer agora. Então, clica aqui, vai lá, compartilha, dá um like no vídeo, que é importante pra gente, tá? Compartilha com os amigos, manda pro seu Instagram e segue a gente, que tudo que tá acontecendo aqui agora já aconteceu lá no Instagram e você vai ver em primeira mão, ok? Eu vou levar o Marreta agora para fazer uma mágica com ele aqui e a gente já volta direto na ação. Força e fúria. Vambora. Bora, monstro. Bora, trabalhar. Bora.